Bom dia, pessoal! Bom dia, seja bem-vindo nesta terça-feira, 21/7. Bora pra cima! Bom dia, Tina, seja bem-vinda! Muito bom dia para você que acabou de chegar. Seja bem-vindos! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom ter vocês aqui! Vamos testar todos os nossos filtros. Bom dia, Thelma! Bom dia, bom dia! Olha as estrelas! Gente, eu amo! Adorei essa! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom! Olha que tudo esses filtros, gente! Bom dia, Sandra! Bom dia, Bruna! Dani, Áureo! Bom dia, Thelma! Olha os filtros, gente! Olha só os filtros! Vejam só! Vamos achar uns filtros bem legais aqui, vai! Achou que eu vou parar? Claro que não. Olha isso aqui, gente! Adoro esses filtros! Olha esse de coraçãozinho! Adorei esse também! Bom dia, Rogério! Solange, Tina! Sejam todos muito, muito bem-vindos! Bom dia, bom dia, bom dia! Adoro esses efeitos, né? Cara da riqueza, né, Thelma? Obrigada. Muito obrigada. Bora! Pessoal, clica no coraçãozinho. Manda aviãozinho pra todo mundo, por favor. Vânia, bom dia. Fran, bom dia. Andréia, bom dia. Olha aí, Thelma, pra ver se eu fico melhor, né? Se melhora a minha cara, 5 horas da manhã. Bom dia, Mari. Amou os coraçãozinhos? Obrigada. Tem 1 milhão de efeitos aqui, gente. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Ai, olha esse de Joaninha na minha cabeça, ó. Gostei também. Gente, tem uns efeitos aqui muito malucos. Um mais maluco que o outro. Bom dia, Nilma, bom dia. Vamos deixar os coraçõezinhos hoje aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia para todos vocês. Beth, bom dia. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Rosângela, seja bem-vinda. Fer, Cláudia. Gostou da minha blusa? Olha, essa blusa aqui, comprei lá na terra da Beth, que tá aí, ó, nos assistindo. Essa blusa comprei em Portugal, essa blusa aqui, ó. De tanto que eu tava morrendo de frio nesse lugar. Gostou da minha blusa, Thaís? Olha só, essa blusa aqui eu fui pra Portugal, quase morri de frio. Nunca passei tanto frio na minha vida. Comprei lá essa blusa. Bom dia, Rô. Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Célia, bom dia. Pessoal, hoje separei um aulão pra nós. Um aulão. Atendendo a pedidos das pessoas que têm me solicitado. O pessoal me pediu se eu poderia compartilhar com eles um trecho da minha fala, onde eu trato sobre a neurociência em relação ao que acontece no nosso cérebro no momento da oração. E eu separei um trecho aqui dessa palestra para falar com vocês. Inclusive, quero falar um pouco com vocês também sobre como vocês veem Deus a partir da perspectiva cerebral. Então, hoje nós vamos fazer um aulão aqui, tá? Vai ser um mega de uma aula. Então, manda coraçãozinho e aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem aí. Manda para todo mundo, para toda essa galera aí que vocês conhecem. Fazer uma aula bem top, tá? Hoje eu resolvi sentar aqui no meu sofá hoje para eu ficar mais íntima de vocês. Olha só, quem tá sentado do meu lado hoje aqui, sabe quem é? Costelinha. Que Costelinha é terrível e Bistecão também. Bistecão morre de ciúmes de Costelinha. Doutor Rogério, bom dia, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Senti falta de você, Rogério. Quase que eu falei, cadê doutor Rogério? Que bate cartão aqui, que é o primeiro. Solange,
Tá arrepiada para saber, Solange? Hoje nós vamos fazer um aulão aqui, tá? Até para vocês conhecerem um pouco mais, inclusive do meu trabalho. Então hoje nós vamos falar com exclusividade o que acontece no nosso cérebro, dentro dessa massa nossa encefálica, quando o assunto é oração, tá? Bom dia, Tânia, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Costelinha é um lorde, né, Dani? Costelinha tá aqui, ó, dormindo do meu lado, porque ele é o maior bicho preguiça que vocês conhecem, é o Costelinha. Bom dia, Marisa. E bistecão, cara, bistecão é raiz. Costelinha é Nutella. Costelinha, você coloca ele pra sair fazer xixi agora, de manhãzinha? Ele não pisa na grama, gente. Tá nem aí, não. Bistecão não, bistecão é raiz, pisa na grama e vem com o pezão molhado aqui dentro. Agora Costelinha, imagina, ele coloca uma patinha assim, ó, se a grama tá molhada, o cara não vai lá fazer xixi não. Estava orando e meditando, Rogério? Show de bola. Então vamos lá. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem, porque a proposta hoje é mostrar para vocês o que realmente acontece no nosso cérebro no momento da oração. Eu separei, inclusive, alguns slides aqui para compartilhar com vocês, tá? Líbia! Jesus vai voltar, porque a Líbia apareceu na nossa live. Seja bem-vinda, Líbia! Deixa eu abrir aqui minha apresentação, que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, ok? Bom, vamos lá então. Uma aula hoje sobre o que acontece dentro do seu cérebro no momento da oração. Pra vocês entenderem um pouco, até, como eu falei para vocês entenderem um pouco o meu trabalho, saber como é que tudo isso chegou na minha vida e por que é que eu fui me dedicar para estudar um pouco esse tema. Vocês sabem que nós, enquanto pesquisadores, trabalhamos com uma classe de pessoas. A maioria dos pesquisadores são extremamente céticos, né? São pessoas agnósticas, são pessoas que não compactuam muito dessa questão da espiritualidade. Então, eu sempre estive muito envolvida no meio de uma comunidade de pessoas que não acreditam nesta influência de um ser superior que estejam acima de nós. E quando eu decidi fazer o meu doutorado e eu fui estudar a parte da construção das mentes dos profissionais, porque eu queria saber o que é que as pessoas de sucesso tinham em comum, em contrapartida, o que acontecia no sistema cerebral de outras pessoas que tinham as mesmas oportunidades, mas não performavam. E aí eu precisei estudar uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, e dentro desta teoria, onde um autor chamado Howard Gardner defende a ideia que nós nascemos com 9 inteligências. E dentre essas inteligências, existe uma onde ele chama de inteligência existencial, também encontrada em muitas referências bibliográficas, se tratando como uma inteligência espiritual. Então nós vamos encontrar autores chamando de inteligência espiritual, outros autores chamando-a de inteligência existencial. E quando eu me deparei com esta inteligência, eu fui verificar quais eram as características que essa inteligência espiritual tem em cima do ser humano, acerca do ser humano. Então, por exemplo, se nós estudarmos a inteligência emocional, nós vamos ver que pessoas que são dotadas de uma inteligência emocional são aquelas que têm a capacidade de lidar com os seus próprios sentimentos, de lidar com os sentimentos de outras pessoas. Quando o assunto é inteligência espiritual, pessoas que têm esta área do cérebro, essa área da inteligência mais desenvolvida, são pessoas que apresentam uma característica bastante diferenciada em relação a outras pessoas. Então, eu listei aqui, como eu falei para vocês, eu abri minha apresentação aqui para pincelar algumas coisas conforme me pediram, se eu podia trazer esse tema na live. Então, claro que é um tema que a gente tem que estudar muita coisa aqui, mas eu vou dar uma pincelada nos principais slides para passar para vocês. A inteligência espiritual, pessoas que são dotadas desta inteligência, são pessoas que têm autocontrole sobre uma situação,
São pessoas, por exemplo, que estão vivendo uma situação de bastante dificuldade, só que elas estão plenas, em paz. Que outras pessoas olham para ela dentro daquela situação e falam assim, eu não consigo entender de onde vem tanta calmaria de você nesse momento que você está vivendo. Outra característica, são pessoas que têm um controle sobre si, elas sabem até onde elas podem ir. São pessoas que têm uma capacidade incrível de resolver problemas e de se autorresolver quando elas estão no meio de uma situação. A autoestima dessas pessoas é alta. Você não vai encontrar uma pessoa com uma inteligência espiritual desenvolvida e que tenha uma estima baixa. São pessoas que têm uma capacidade de tolerância muito grande. Veja bem, o fato de você ter o pavio curto para algumas coisas não interferem neste tipo de inteligência, porque aqui essa capacidade de tolerância eu posso ter o meu pavio curto, mas entender que a situação que eu estou vivendo hoje é uma situação que me exige tolerar. Então essa pessoa consegue fazer isso. São pessoas que têm o estresse menor, embora estejam envolvidas no meio de um caos, por exemplo, elas têm o estresse delas menor. Elas aceitam e entendem que os problemas que estão acontecendo com elas neste momento são problemas para desenvolver o seu intelecto. São pessoas, como eu disse já, no meio de uma situação bastante conflitante, elas estão sempre com uma sensação de paz. Dificilmente você tira a paz dessas pessoas. E elas têm uma ideia em relação ao universo, como se o universo fosse a percepção, né, que elas têm acerca delas e dele mesmo. Ou seja, essas pessoas entendem que elas fazem parte do mesmo todo. E veja bem, ter esse tipo de percepção, ter esse tipo de inteligência, os estudos apontam que não tem absolutamente nada a ver com a sua doutrina religiosa. Não importa se você é católico, se você é crente, se você é evangélico, o que você queira denominar. Se você é espírita, não tem nada a ver. O que tem a ver são pessoas que têm esta área desenvolvida e que a partir dela escolhem ou não uma doutrina a ser compactuada. Legal. Agora a gente precisa entender a diferença de cérebro, de inteligência e de mente. Então vamos lá. Cérebro, massa encefálica. Abro a tua cabeça no meio, reparto você no meio, vou encontrar isso aqui. Vocês já aprenderam que nós temos 3 cérebros. Isso aqui, massa encefálica. Inteligência, a parte virtual. Você nasce com isso e com as 9 inteligências. Agora, mente. Mente é a habilidade, é a sua capacidade de utilizar a sua inteligência. Quanto mais você utiliza a sua inteligência, mais mente você tem. Então vamos lá. Quanto mais você pratica os seus rituais religiosos, como por exemplo, a oração é um rito, é um ritual. Quanto mais você pratica isso, mais você se torna uma pessoa com uma mente espiritual. A mente está acima da inteligência. Eu tenho uma inteligência musical, mas isso não me dá a capacidade de tocar violão. Agora, quando eu treino a minha inteligência musical, eu torno-me como uma pessoa com uma mente musical. A mente musical é o que faz com que eu toque o violão. Porque para surgir uma mente, eu tive que praticar muitas aulas de violão. E existe 2 autores que escreveram um livro chamado Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Esses 2 autores são 2 pesquisadores chamados Newberg e Waldman. Esses 2 pesquisadores, eles foram estudar
o que acontece dentro desse sistema cerebral no momento da oração, tá? Então eu quero mostrar alguns slides aqui para vocês que faz parte de toda essa explicação aqui, tá? Eu vou ter que ser bem concisa aqui, porque tem muita coisa para eu poder passar e vocês sabem que eu não consigo ficar mais do que 1 hora nesse Instagram. Vamos lá então. Uma coisa importante para falar para vocês já começarem a entender como é que o teu cérebro funciona quando o assunto quando o assunto é espiritualidade, tá? Eu expliquei para vocês que nós temos essas 3 áreas aqui no nosso cérebro, esses 3 cérebros. O primeiro dele é a parte reptiliana, que cuida dos seus instintos animais, tá? Toda essa parte sua de gritaria, quando você perde o prumo das coisas, é esta área do cérebro chamada reptiliano que está em uso. Nós temos essa segunda área aqui, ó, chamada sistema límbico, que é a área da emoção. Então, cuida de todas as suas memórias mais profundas, elas são registradas por esta área. E nós temos o córtex cerebral, que é a área da sua racionalidade. O fato de você utilizar uma dessas 3 áreas com mais efetividade já define a forma como você vê Deus. Então eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas, vamos pegar pregadores aqui, né? Geralmente mais voltado para a área do povo mais evangélico, né? Onde as pregações elas nascem ali, não tem nada arquitetado. Geralmente o católico, independente da igreja que você vá, é definida uma leitura e você pode assistir a missa em qualquer local que vai ser aquela leitura que é ministrada naquele dia. Quando a gente vai no meio evangélico, independente do dia da semana que é, a pessoa que vai lá ministrar, seja o pastor, o ancião, a pastora, independente da religião, essas pessoas, elas escolhem os trechos que elas querem ministrar. E aí você já começa a perceber qual é a parte do cérebro que essa pessoa que ministra a palavra, mais ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa que viva mais a parte reptiliana do cérebro, geralmente a pregação dela, a ministração da palavra, como ela é? É uma palavra mais de um Deus acusador, sabe? De um Deus assim que vai te levar para o inferno, de um Deus que vai castigar você. Então é uma palavra mais de peso, é uma palavra mais de coerção. Quando você encontra um ministrador da palavra que utiliza mais essa área do cérebro aqui, que é o sistema límbico, já é uma pregação mais melancólica, já é uma pregação mais do tipo, você vai passar pelo deserto, né? Estamos aqui no vale da sombra da morte, Deus é amor. Então é uma pregação mais de melancolia, de amor. E aí você tem um outro estilo de pregação, que é a pregação racional, que é quem usa esta área aqui do cérebro. O pregador, o ministro da palavra que é mais racional, o cara não tem muita firula na pregação dele. Vai falar, cara, olha, a regra aqui é essa, ou você tá dentro ou você tá fora. Quem é que arrebenta e arrasta multidão, por exemplo, num processo de ministração da palavra? Obviamente que é a galera da apelação, a galera da emoção. Primeiro porque nós adoramos essa apelação. O povo da racionalidade, geralmente eles são criticados, entendeu? A galera não curte muito não, ele tem uma sequência ali de seguidores, mas é esse povo aqui, ó, essa pregação da racionalidade é a pregação do apóstolo Paulo, entendeu? Faça o culto racional, entendeu? Aqui o negócio é sim, sim, não, não. Não tem muita firula. Cara, você pisou na bola no teu caminho, você vai colher o seu espinho, entenderam? Então, entender já isso aqui, pessoal, já define para você, inclusive, a sua criticidade
de ouvir as palavras. Como, por exemplo, tem gente que tá lá no culto, né? Geralmente, eu tô dando o exemplo do culto, que ele é mais comum do que a missa, porque a missa você vai lá, é aquele padre, pronto e acabou. Na igreja evangélica, não. Cada domingo que você vai lá, tem uma pessoa para ministrar. Eu tenho certeza que você que tá aí me assistindo e que frequenta cultos evangélicos, dependendo de quem sobe no altar, você já fala assim, ai, meu Deus do céu, hoje é o fulano que vai pregar. É ou não é? Deus tá vendo essas coisas que você faz aí, viu? Então, este seu comportamento é por quê? Porque você já vai com o preconceito de como essa pessoa entrega a palavra para você. Porque se o sistema cerebral dele, que ele utiliza para trazer a palavra, não bate com o teu sistema cerebral, que não é aquilo que você quer ouvir, para você já vai começar, ai, pelo amor de Deus, e vem esse homem pregar, Jesus amado, não vou aguentar. Falta muito para acabar o culto? Percebe? Por quê? Porque depende da área que o cara utiliza para fazer essa sua pregação, ok? Até aqui entendido? Bom, agora eu vou virar a história para o seu lado. Da mesma forma que nós temos os pregadores que usam isso aqui, nós temos você que também quer absorver as verdades bíblicas desta forma aqui. Tem gente que tá aqui e que fez só asneira na vida, pisa na bola com todo mundo, arrebenta a vida dos outros, é o Jonas na vida das outras pessoas, e aí começa o momento da colheita dele. Sabe os 2 milímetros, o retorno? Cheio de gente aí que tá no retorno do negócio dos 2 milímetros. Só que, como a pessoa, ela usa mais esta área do cérebro aqui, ó, que é o reptiliano, sabe qual é a conversa que ela vem pro teu lado? Ó, aqui, ó, nos 2 milímetros, ó. Tem gente que plantou, aí se converteu. Quando se converte, tá no retorno. Neste retorno aqui, ó, tem gente que usa esta primeira parte aqui do cérebro. Sabe qual que é o discurso dela? Nossa, é o fim dos tempos. Jesus vai voltar. Então, ela olha para aquela situação que ela tá passando na vida dela e ela tenta explicar o caos que ela tá passando ali na vida dela de acordo com justificativas que ela encontra para poder explicar esse momento dela que ela vive muito mais no reptiliano. Então, tudo aquilo para ela é um problema na vida dela. Tudo aquilo, por quê? Porque ela é o ser animalesco do negócio. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, porque Deus, ele é injusto comigo, porque olha só, Deus me despreza, Deus me abandona, ela começa a culpar Deus. Quem usa essa parte aqui do cérebro. Aí você encontra o outro, que tá também aqui, ó, no retorno de Jedi, né? Voltando o caminho. Aí você é essa área aqui do cérebro aqui, ó. Você é a melancolia aqui. Quando você trabalha com essa área do cérebro, você entende e enxerga Deus de uma outra forma. Você enxerga um Deus amoroso, né? Deus ele tá comigo, ele é o cara junto comigo. E quando eu passo num momento de turbulência na minha vida, eu olho para Deus sobre qual aspecto? Eu olho para ele dizendo, olha, ele me permite passar pelo vale, mas ele tá junto comigo. Se eu andar sobre as águas, Deus anda comigo. Se eu passar pela fornalha, Deus tá lá comigo. Entenderam? Essa é a parte melancólica do negócio. Agora, o cara que é racional, que entende, ele fala realmente, cara, pisei na bola com a galera, tô fazendo o meu concerto com Deus. É esse cara aqui, ó. Estou fazendo o meu concerto com Deus, então eu vou seguir o meu caminho. Então, esse primeiro ponto, vocês têm que enxergar em vocês quais são as áreas do cérebro que você utiliza para você captar a palavra para o teu lado, tá? Então, isso aqui é um diálogo entre neurociência e teologia, ok? Agora, olha que incrível. Quando você está em momentos de oração, independente da área que você atue, olha que sensacional.
Independente da área que você atue, algumas coisas formidáveis e inexplicáveis para a neurociência começam a acontecer. O seu sistema neurológico, que é o que comanda tudo isso aqui, ele começa a modificar. No momento em que você está orando, circuitos neurais, eles são ativados e outros são desativados. O que são circuitos neurais? Nós temos aproximadamente 86 milhões de neurônios no nosso sistema cerebral. Independente de homens e mulheres, nós temos uma quantidade de neurônios razoáveis. Quando um neurônio conversa com o outro, a gente chama isso de sinapse, quando um neurônio conversa com o outro. Quando nós estamos em momentos de oração, nesta nossa conversa com Deus, circuitos, nichos de neurônios, pacotinhos de neurônios são ativados e outros pacotinhos de neurônios são desativados. Quero mostrar um slide para vocês aqui, para vocês terem ideia do que é que eu estou falando para vocês. E quando a gente fala que esses pacotinhos são ativados e eles são desativados, formam-se o que a gente chama de dendritos. O que são dendritos? São novas conexões sinápticas que se formam no nosso sistema cerebral. Eu vou virar o meu slide aqui, ó, vou abrir aqui para vocês enxergarem o que é que eu estou falando e vocês entenderem a capacidade da oração no sistema cerebral de vocês. Deixa eu virar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isto aqui é a imagem, ó, de um neurônio, tá? Esses raminhos aqui, olha, é o que nós chamamos de dendritos. Quanto mais vocês oram, mais dendritos, olha aqui, se formam no cérebro de vocês. Deixa eu abrir uma imagem grandona aqui. Olha só. Então, isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro, olha. E olha a quantidade de dendritos, são esses raminhos que se formam no sistema cerebral de vocês. E aí você pode estar falando assim para mim, Érica, sensacional. E o que isso significa, né? O que isso quer dizer? Quanto mais dendritos você tem, a sua percepção altera, as convicções que você tem acerca do mundo e de Deus muda, você se torna uma pessoa mais inteligente, mais o que nós chamamos de smart, mais rápida. Quanto mais você ora, Deus ele passa a ter o que nós chamamos de um significado neurologicamente real para você. O que isso significa? Ser uma pessoa neurologicamente, você perceber Deus como neurologicamente real. Perceber Deus como neurologicamente real é como se você vê uma pessoa do teu lado. Essa pessoa que está do teu lado, ela é uma pessoa neurologicamente real. Você a vê, você conversa com ela. Então, quando você tem momentos intensos de oração, você se torna uma pessoa mais inteligente. As pessoas que têm a capacidade acima da média, que você olha para a pessoa e você fala assim, nossa, cara, como fulano de tal é inteligente? Conhece gente assim, que a gente bate o olho e você fala, meu, como esse cara é inteligente? Você pode ter absoluta certeza que essa pessoa tem um relacionamento com Deus. E agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu quero explicar para vocês aqui. Esta oração que eu falo para vocês é a intimidade que vocês têm com Deus. Não tem nada aqui de coisa decorada. Eu vou sentar aqui e vou decorar uma oração para recitar uma oração decorada. Não é nada disso. É aquela oração que você entra no teu quarto, senta na tua cama e fala assim, senta aqui que nós vamos conversar. Esta sua intimidade com Deus faz com que aumente a sua capacidade intelectual. Então, muitas pessoas que têm o QI acima da média e uma capacidade de discursar sobre milhares de assuntos, sobre centenas de assuntos, vá procurar saber a vida espiritual dessa pessoa. Não importa a religião dela.
O que importa aqui é essa capacidade, essa intimidade que ela tem com Deus, tá? Se estão me fazendo algumas perguntas, podem me fazer, tá? Eu quero abrir um outro slide aqui para vocês conhecerem. Alguém me fez uma perguntinha, vou olhar aqui na caixinha, tá? Pera lá. Tem pessoas aqui dizendo que conhece ateus muito inteligentes. Eu já vou explicar o cérebro do ateu. Se puder, senão depois você me responde. Já vou explicar para vocês o que acontece com o cérebro do ateu, tá? Já. Vou explicar já para vocês. Bom, antes disso eu quero mostrar para vocês o que acontece no nosso cérebro. Qual é a área do nosso cérebro em que a gente usa bastante quando o assunto é Deus, tá? Vou abrir um slide aqui legal para vocês e vou virar minha tela para vocês verem onde eu estou falando, que é mais fácil aqui do que no meu cérebro. Ó, essa área do nosso cérebro, tá vendo aqui onde tá pintadinho aqui, ó? Essa estrutura nós chamamos ela de tálamo. Ela tem um formato de nós, ela situa ela tá próxima do nosso sistema límbico, bem no centro do nosso cérebro. Existe um par delas aqui, como se fosse uma noz. O tálamo é a estação central do processo sensorial, ou seja, toda a sensação que nós temos de humor, de pensamento, passa por essa área aqui do cérebro. Deixa eu mostrar outro slide, ó. Olha ela aqui para vocês verem, essa área aqui, ó. Tá vendo que ela tem duas, ó. É como se fosse uma noz. Ele tem um papel crucial para a gente identificar o que é real e o que não é. E ele também que fornece a nós a sensação, o significado emocional sobre aquilo que a gente pensa e sobre o que ele manda de informação para o lobo frontal, que é essa parte aqui, ó, da frente, onde a gente dá o significado das coisas. Tem uma outra imagem melhor aqui, ó. Perguntando se seria a glândula. Assim, quanto mais a pessoa ora, maior é essa atividade do tálamo, a ponto de que se perceba os pensamentos do mesmo modo como se faz com as outras sensações reais. Desta forma, quanto mais a gente concentra em Deus, mais Deus nos torna real para nós. Olha a outra imagem aqui, vendo de costas agora, tá, gente? Isso aqui eu tô vendo um cérebro de costas, quando eu vejo a sua cabeça de costas. E importante falar que Deus, tranquilidade e unidade, elas tornam-se partes integrantes da nossa vida e não mais um pensamento. Ou seja, Deus, ele se torna para nós uma experiência real, uma experiência palpável, da mesma forma que vocês estão me vendo aqui. Então é exatamente nesta área onde nós temos essa estrutura chamada tálamo, como se fosse duas nozes, uma noz, né? Uma noz de nozes, e ela que quando nós oramos, ela fica bem no centro do nosso cérebro. Se a gente abrisse aqui, né, o nosso cérebro bem no meinho aqui, ó, deixa eu pôr assim para vocês verem, bem aqui nesse meio. Se a gente descesse ela aqui, ó, vou mostrar ela aqui para vocês. Olha ela aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui é essa glândula, essa estrutura, tá? A gente chama isso de estrutura, chamado tálamo, responsável por tornar Deus algo real para vocês. Até aqui tudo bem? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Pode me perguntar, tá? Quero abrir aqui um outro slide para mostrar algo muito legal para vocês. Uma coisa importante aqui para dizer para vocês. Alguns rituais religiosos, eles não fazem nada além do que causar relaxamento em nós. Enquanto que outros nos ajudam a manter focado, ou seja, em estado de alerta. Mas tem alguns que levam a gente a ter experiências transcendentais, que mudam toda a nossa vida. Eu quero até mostrar para vocês aqui, falar um pouco sobre a questão da depressão para vocês e responder a pergunta do cérebro do ateu, tá? Eu não esqueci dela não, é que eu quero seguir um raciocínio lógico aqui com vocês. Algo importante para dizer para vocês. Esses dois neurocientistas, o Waldman e
Newberg, os dois que escrevem esse livro, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, eles fizeram uma pesquisa e mapearam mudanças neuroquímicas nesse sistema cerebral. O que são mudanças neuroquímicas? Ele está falando aqui de dopamina, noradrenalina, serotonina, oxitocinas, todos esses hormônios que nós temos no nosso corpo, eles também estão presentes no nosso sistema cerebral. Quando é cérebro, a gente chama isso de neurotransmissor. Quando é corpo, a gente chama isso de hormônio. E eles foram estudar, eles chegaram a algumas conclusões que quando nós consideramos Deus como algo real na nossa vida, acontece uma mudança no nosso cérebro. O fato de você pensar em Deus, tudo isso muda. Tudo isso é comprovado, Dr. Rogério. Sim, este livro, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, ele comprova isso, tá? E aí eu vou começar a responder agora essa questão da pergunta do cérebro do ateu. Este livro, onde ele fala que Deus pode mudar a tua mente, eu vou mostrar para você um trecho do livro aqui, para você responder esta fala para vocês. Deixa só eu abrir a minha apresentação aqui, olha, para vocês entenderem essa parte aqui, ó. Peraí. Que é onde ele fala que não importa. Aqui, ó. Vou virar para vocês aqui, ó, a fala do autor do livro, tá? Olha que coisa interessante. Deixa eu virar aqui. Olha só. Ele diz assim, ó, essa fala aqui, ó. Nossa equipe, são os autores, ó, quem tá falando isso são esses dois cientistas aqui, ó. Nossa equipe de pesquisa da Universidade da Pensilvânia tem demonstrado consistentemente que Deus é parte da nossa consciência e que quanto mais pensamos nele, mais alterações ocorrem nos circuitos neurais de áreas específicas do cérebro. É por isso que eu digo com a máxima confiança, são os pesquisadores falando, Deus pode modificar o seu cérebro. Não importa se você é cristão, judeu, muçulmano, hinduísta, agnóstico ou ateu. O fato de você pensar em Deus altera o seu sistema cerebral. É aí que a ciência se curva para a espiritualidade. Porque existe um duelo muito grande, né? Ciência quer puxar a sardinha pro lado dela, dizer que nós viemos da era do macaco, da evolução de Darwin. Outra área quer dialogar com a neurociência. Então são duas áreas que não se bicam. Entretanto, Deus não precisa como que eu posso falar? Não precisa da aceitação, sabe? Da ciência para provar que ele existe. Quando chega em pesquisas como essa, a ciência se curva, porque o fato de você pensar em Deus altera o seu sistema cerebral. Como que isso é feito? É colocado a pessoa dentro de máquinas de ressonância magnética e lá eu coloco o crente, o ateu, o agnóstico, o judeu, o hinduísta, boto todo mundo lá, muçulmano, e ele faz a pesquisa com todas essas pessoas. A partir daí, dessas pesquisas, eles começam a mapear para entender, independente daquilo que você compactue, Deus pode mudar o seu sistema cerebral. O fato de você repetir N vezes que você não acredita que Deus existe, ele muda, altera o seu sistema cerebral. Então, não é você que permite que Deus exista. Na verdade, é ele que permite que você exista. Então, não é daqui para lá. Para a ciência, é de lá para cá. E uma coisa legal aqui para mostrar para vocês, deixa eu achar aqui um slide. Peraí. Aonde ele mostra, inclusive, esses autores, eles têm um livro chamado Por que Deus Não Vai Embora. Vou mostrar para vocês a citação desse livro. Peraí. Olha só para vocês verem que coisa mais maravilhosa, gente. Olha que lindo isso. Ó a citação desse livro aqui, ó. Ele diz assim, ó.
Em meu livro, Porque Deus Não Vai Embora, demonstrei que o cérebro humano, olha que coisa linda, ó, é construído exclusivamente para perceber e gerar realidades espirituais. Contudo, não existe nenhum modo de averiguar a precisão de tais percepções. Em vez disso, nosso cérebro usa a lógica, a razão, a intuição, a imaginação, a emoção para integrar Deus ao universo, a um universo complexo de sistemas de valores, comportamentos e convicções pessoais. O que eu quero que vocês leiam é isso aqui, ó. Contudo, ó, o seu cérebro foi construído exclusivamente para perceber e gerar realidades espirituais. O que isso significa? Isso significa que o seu cérebro foi feito única e exclusivamente para contemplar Deus. O resto, andar, cantar, pular, dançar, todo o resto que você faz, tudo que você faz é um combo. Mas tudo isso aqui foi feito, de acordo com a neuroteologia, isso aqui foi feito para você perceber e gerar realidades espirituais. Não é fantástico isso, gente? Agora, uma coisa interessante para eu mostrar para vocês. Os neurocientistas foram fazer uma pesquisa com crianças em comunidades. Então, foram em comunidades cristãs e foram em comunidades, inclusive, indígenas. E algo que eles também não conseguiram explicar. Quando eles perguntam para Deus, para as crianças, como é Deus, todas as crianças, independente da comunidade que elas viveram, elas respondem que Deus é isso aqui, ó. Para as crianças, essa aqui é a imagem de Deus. Um velho, barbudo, cabeludo, de barba branca, cabelo comprido. Para todas as crianças, Deus tem esta imagem. E eles começam a perceber que à medida em que essas crianças vão crescendo, a ciência vai relatando que a imagem que nós temos de Deus vai mudando. Aí, para nós, Deus passa a ser, olhamos para a chuva, Deus passa a ser como a chuva, olhamos para o sol, falamos que Deus é o sol, olhamos, por exemplo, quando você voa aí de avião, que você olha para aquele infinito, você fala, nossa, como Deus é maravilhoso. Nós começamos a associar na nossa vida adulta Deus à natureza. Então, quanto mais complexo nós vamos ficando enquanto ser humano, mais complexo para nós vai mudando a realidade e a percepção de Deus. Agora, quero mostrar uma coisa interessante para vocês também, que é essa parte da química do cérebro. Existem pessoas que ainda acreditam que depressão é frescura. Já falei várias vezes isso aqui. E aí, a ciência foi fazer um estudo para relacionar o que acontece com as pessoas que são curadas de depressão em cultos religiosos. O que acontece? Então, eu vou mostrar alguns slides aqui para vocês entenderem. Esse aqui, olha, é um cérebro. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para você ver. Este aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Espera lá. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui bem grandona aqui para você ver. Ó, isso aqui é um cérebro. Esse é um cérebro com depressão. Esse é um cérebro saudável. Você percebe que o cérebro saudável, ele é um cérebro iluminado? Esse cérebro com depressão, ele é um cérebro escuro, tá vendo? Tem outra imagem para você ver aqui, ó. Olha isso aqui. Um cérebro com depressão, você tá vendo? Imagina que isso aqui são 2 neurônios, olha só. E essas bolinhas que tem aqui no meio são químicas, hormônios, dopamina, serotonina. Um cérebro com depressão, ele tem dificuldade na produção dessa substância. Esse aqui é um cérebro saudável, tá vendo? Produzindo serotonina, produzindo noradrenalina com bastante eficácia, percebe? Bom, por que é importante você saber disso? Porque quando uma pessoa está com depressão,
A primeira coisa que essa pessoa toma é um antidepressivo para quê? Para que retorne essa produção de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Então isso acontece no cérebro dessas pessoas para que haja então essa produção. Entretanto, existem pessoas que já estão, por exemplo, em processos de depressão crônica. E essas pessoas, o próprio antidepressivo, muitas vezes já não está mais fazendo efeito no cérebro dessas pessoas. Então, a medicina vai usar recursos aleatórios para ajudar essas pessoas, porque elas já estão tomando uma série de remédios e isso não está levando a resultados importantes e interessantes para a vida dela. E existe um exame, na verdade é um tratamento com pulsos magnéticos, onde se coloca fiozinhos na cabeça da pessoa, como se fosse aquele exame de eletroencefalograma, e você vai tomar alguns choquinhos ali que são totalmente indolor, e você vai fazer com que novamente produza essas químicas nesse sistema cerebral. E quando você coloca esses fiozinhos, que pode isso acontecer através de fiozinho, ou hoje já tem equipamentos muito mais modernos, onde a pessoa só passa um aparelho e começa-se a produção dessa neuroquímica no cérebro. Quando acontece isso, o cérebro desta pessoa volta a produzir essa neuroquímica. E eu quero mostrar para você agora o que acontece no cérebro da pessoa. Ó, o cérebro volta a ficar ativado. Acontece exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é como se tivesse... É como não? Está aumentando a produção dessa neuroquímica para que esse cérebro volte ao normal e a pessoa, então, saia do quadro da depressão. Aí a ciência foi estudar o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela tem esse relacionamento com Deus. E aí, simplesmente, quando uma pessoa está em processo de oração, quando essa pessoa está em contato real com Deus, nessa intimidade que eu falei para vocês, que você entra lá no teu quarto e que você senta lá na tua cama, que você se ajoelha e que você convida Deus a fazer parte do teu mundo e você conversa com Ele como teu amigo, olha só o que é que acontece no seu cérebro. Olha aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. A oração faz o efeito deste tratamento no seu sistema cerebral. Então, esse é o poder da oração e o seu relacionamento com Deus. Então, a ciência vem aqui e ela vem explicar para você o milagre. Isso aqui é o registro de que o milagre existe. E ele existe como? A partir do quê? A partir do nosso relacionamento com Deus. Quem é a pessoa que prova isso? Para vocês conhecerem também. Deixa eu botar ele aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Esse neurocientista, ó, estuda sobre ele. O Akira Yoshi, ele diz assim, ó. O desenvolvimento de conexões ou habilidades neurológicas não acontece gradualmente com o passar do tempo. As mudanças tendem a acontecer de repente, aparecendo em um curto intervalo de tempo depois de um forte estímulo, como, por exemplo, a oração. Então, o Akira, ele inclusive diz assim na pesquisa dele, o que antes nós achávamos que levavam anos para a pessoa se recuperar, que às vezes a gente vem com essa conversa dizendo assim, nossa, a pessoa vem na igreja uma vez só e ela quer ser curada, não tem essa conversa? Então, ela nem precisa ir uma vez só. Esta cura acontece em questões de segundos e de minutos, porque a produção, essa reorganização no sistema cerebral dela neuroquímico, ele pode acontecer em questões de segundos, E tem algo que é importante a gente falar, a dopamina é considerada como o hormônio do prazer, da felicidade. E o cérebro de uma pessoa que ora tem 65% a mais de dopamina do que no cérebro de pessoas que não oram. Então, existe uma pesquisa que retrata aí também
que é o que eles desconfiam, tá? Veja bem a minha fala aqui. A ciência tem trabalhado em cima disso para tentar fazer uma relação entre a falta de dopamina com esta falta nossa de crer em Deus. Quanto mais dopamina eu tenho no meu cérebro, mais crente eu sou, por exemplo, tá? Quanto mais eu produzo dopamina, mais eu creio em Deus. Quanto mais eu oro, mais dopamina se produz e mais crente eu sou. E quando eu falo crente, eu não estou falando de doutrina, estou falando crente de você crer em Deus. E quanto mais dopamina no meu cérebro, mais eu tenho uma sensação de felicidade plena. Por isso que você vê uma galera aí extremamente feliz, tá? Então, essa substância, né, a dopamina, ela intensifica as experiências que nós temos, por exemplo, com Deus. Então, quanto mais dopamina eu tenho, mais experiências eu tenho. Vocês conhecem pessoas que são viciadas em ir para a igreja. Vai na terça, vai na quinta, vai no sábado, vai no domingo. Por que isso acontece? Porque esse relacionamento com Deus libera tanta dopamina no sistema cerebral do sujeito. A dopamina, ele causa o mesmo efeito que a cocaína causa no cérebro. A cocaína vicia. Por que a cocaína vicia? Porque o seu cérebro produz muita dopamina. A ausência de cocaína me dá abstinência de dopamina. Então, quando eu faço a minha conversa com Deus, causa-se o mesmo efeito. Por isso que você fala, nossa, fulano é viciado em ir para a igreja. Ele é viciado mesmo. Isso você tem total razão. É isso mesmo que acontece no cérebro de uma pessoa. Eu quero falar também um outro ponto, ainda eu tenho uns minutinhos aqui, ó. O que mais essa conexão com Deus resulta no nosso cérebro? Eu já falei para vocês, aumenta a inteligência de vocês. Então, se conectar com Deus aumenta a minha inteligência, aumenta a minha capacidade de comunicação, eu me torno uma pessoa mais eloquente, falo melhor, aumenta a minha criatividade. E quando eu tenho um relacionamento com Deus todos os dias, frequente, altera inclusive a minha percepção em relação ao mundo em que eu estou. Aí, Paulo escreve lá na carta aos Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transforme-o pela renovação da vossa mente. Tanto que ele fala que você não é desse mundo. Quando você fala assim, cara, eu não sou desse mundo, é porque mudou a sua percepção em relação ao mundo. Até falando aqui, ó, a Tamar colocou aqui, o viciado em ir à igreja teve abstinência profunda nessa quarentena. Teve sim, Tamar. E uma coisa importante falar, é diferente a gente ir para a igreja e estar em Cristo, tá? Então, esse ir para a igreja é ir para a igreja em Cristo, tá? É estar em Cristo, tá bom? Senão também não faz efeito nenhum, tá? Você pode estar questionando, Érica, quando nós tocamos um instrumento musical, altera o nosso cérebro. Sim, é verdade. Quem toca instrumentos musicais, existe uma alteração nesta mesma área do cérebro, altera a neuroplasticidade. Agora, a diferença entre você orar e você tocar um instrumento é que a oração, a mudança do seu cérebro, ele é permanente. Ele é profundamente diferente quando se trata de instrumento musical. A mudança no seu cérebro, quando você tem esse relacionamento com Deus, esta mudança, ela se torna permanente. Ela é tão profunda que ela amplia a área da empatia do nosso cérebro, que a área do altruísmo, ela é mais ou menos nessa área aqui de cima. A gente consegue mapear uma pessoa que tenha empatia e ela altera, inclusive, a consciência social, o que nós temos das outras pessoas, e domina sentimentos e emoções destrutivas. Então, toda essa parte nossa, das nossas emoções destrutivas, elas podem sim serem resolvidas através da oração, tá? Tem muita coisa assim que eu teria para falar para vocês, mas eu queria encerrar aqui
com uma fala que eu acho que é bastante importante, tá? Existe sim neurônios que são responsáveis por esse reconhecimento a Deus. Isso é uma verdade. A ciência já tem estudado muito isso, né? E você tem nichos de neurônios, pacotinhos de neurônios para reconhecer prédios, para reconhecer pessoas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Olha só, foi implantado eletrodos no cérebro de pessoas que fazem tratamentos de epilepsia. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui é a operação no cérebro, aqui é o cérebro e aqui são eletrodos. Essa pesquisa foi feita, claro, que com autorização dos pacientes, para poder identificar durante uma cirurgia como que o cérebro reagiria em algumas determinadas situações. Então, implantaram esses eletrodos no cérebro desses pacientes com autorização deles e mostraram para eles imagens como Bill Clinton, os Beatles, e eles foram mapeando a área do cérebro. Para cada imagem que essas pessoas olhavam, uma área do cérebro acendia. E aí, a pergunta era para responder a seguinte questão: existe alguma área do cérebro em que vá ser ativada somente com a imagem familiar de Deus, de Jesus, enfim, com o que você compactua aí que seja o seu ser superior? Sim, existe. Existe um neurônio que representa a base desse nosso treinamento quando o assunto é Jesus, quando o assunto é Cristo, quando o assunto é Deus. Seria possível que algumas pessoas pudessem ter um neurônio ou um grupo de neurônios que respondessem, né, que acendessem, para ficar mais fácil para vocês entenderem, quando pedissem para que elas visualizassem a imagem de Deus? A resposta da neurociência é que sim. Mas olha que coisa mais linda essa resposta. Olha só, vou virar o slide para você ler comigo. Existe sim. Quando você bota uma pessoa na mesa de cirurgia e você quer mapear, você diz para ela assim, cara, pensa em Deus aí, para a gente ver se tem uma área específica que se acenda quando você pensa nele, tá? Assiste e pensa aí. Vou virar o slide aqui para você ler. Quando que isso é possível? Quando isso é possível? Isso está associado à imagem e ensinamentos que lhe foi apresentado na infância acerca de Jesus. É aí que entra esse versículo aqui, ó, para você, ó. Ensine a criança no caminho que deve andar e mesmo quando ela for idosa, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Sensacional, né? Sensacional. Então, por isso a importância da gente já treinar as crianças sobre isso. Porque na vida adulta fica tudo muito mais fácil e muito mais simples de vocês reconhecerem Deus. Tá bom, gente? Ó, minha aula aqui deu no crivo aqui para vocês. Não consegui passar tudo que eu queria, porque tem muita coisa, muita coisa. Mas eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Vocês podem o que vocês quiserem na vida de vocês. Vocês têm uma baita ferramenta chamada cérebro, que te coloca em conexão com aquilo que tem de maior intensidade no mundo, que é Deus. Você tem conexão direta com Ele. Através do seu sistema cerebral, você se conecta direto com Deus. Compartilhe essa live com todo mundo que vocês conhecerem, que essa aqui é uma aula de neuroteologia para você, para que você seja então aí um instrumento de Deus. E se as pessoas não quiserem acreditar em Deus através do misticismo, que ela acredite nele, então, através da neurociência. Amo vocês de paixão. Tenham um dia incrível. Tá estourando meu tempo aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês. Ó, acredite. Você tem um poder na tua mão. Tchau, tchau, gente.